Abrimos esta edição com um flagrante absurdo, principalmente porque envolve a saúde, a vida de muita gente. Em Amparo, as ambulâncias que deveriam ajudar a salvar as pessoas são carros adaptados da pior forma possível para o resgate numa emergência. Elas não permitem nenhum tipo de socorro durante o transporte de uma vítima que está passando mal, por exemplo, ou que sofreu um acidente. Isso sem contar problemas mecânicos, atrasos. A nossa equipe passou alguns dias na cidade e fez flagrantes do risco que estes veículos representam. E também das condições de trabalho dos motoristas, que acabam fazendo de tudo, mesmo sem um treinamento para isso. Em Amparo, precisar de socorro médico e ambulância pode significar um grande risco. A cidade tem alguns veículos que atendem ao chamado de emergência pelo 192, mas a situação é extremamente precária. Com uma câmera escondida, fomos até a base onde os carros ficam estacionados. Esta caminhonete apresenta vários problemas. As pranchas ficam soltas, não há cinto de segurança para prender os pacientes. Até a placa do veículo é presa com esparadrapo. Os outros 3 carros menores também apresentam sérios danos estruturais. Esse está todo batido e enferrujado. Um risco para quem dirige e também para o cidadão. 687.967 quilômetros. São carros já com 10 anos rodando. Desde até ligar sirene, não ter sirene, ambulância. Tá sem sirene é complicado. Nenhuma das 4 ambulâncias que vimos durante os dias de gravação tem equipamento de socorro e resgate. Apenas um cilindro de oxigênio que fica amarrado com um pedaço de câmara de ar. Dentro do prédio, mais problemas. Ó o telefone. Quem que atende? Eu não falei. Ligou 192, infelizmente, na boa parte da noite e alguma parte do dia é atendido por motorista de ambulância. E motorista de ambulância não tem como diagnosticar um caso por telefone. Não bastasse esse trabalho, quando saem para atender alguma ocorrência, eles mesmos socorrem as vítimas. Não há enfermeiro e muito menos um médico presente nas ambulâncias. Mas eu não tenho profissional para me acompanhar. O Amparo não dispõe de médico, nem paramédico, apenas um enfermeiro. Começou agora, vai sozinho, motorista, tem que se virar. Nós acompanhamos uma ocorrência. Este homem alcoolizado estava desmaiado na estrada que dá acesso a Amparo. O motorista chega para resgatá-lo e fica sem reação, já que estava sozinho. Não sei o que eu faço. Consegue dar uma forcinha pra gente aí? Eu, pela primeira vez, tive que deixar por instantes o papel de repórter para poder ajudá-lo. Como é que faz, por exemplo, se a pessoa está tendo uma parada cardíaca, está acontecendo alguma coisa, o que você faz? Reza. Realmente essa é a realidade hoje, né? E além de ser um absurdo o motorista ir para o socorro sozinho, imagine transportar um paciente sem cinto na maca. Né? Imagine ele dentro do carro com o carro em movimento. Pois né? é, um absurdo que pelo jeito parece bem mais comum, porque hoje nós encontramos mais uma vez pela manhã essa situação. Foi pela manhã quando nós voltamos à cidade, né, para cobrar uma resposta da prefeitura. Hoje pela manhã nós voltamos a Amparo e a situação estava um pouco melhor com relação ao atendimento telefônico. Uma funcionária fazia a triagem. Mas as ambulâncias continuam as mesmas e não param. São várias saídas agendadas e também as de urgência pelo número 192. Em qualquer caso, os pacientes sofrem com a falta de estrutura. Aqui não tem cinto, não tem nada não. Aqui tá meio, aí, não vai solto aqui assim. Vai segurando? Como é que é? Vai segurando e vamos lá. Vamos segurando aqui, né, vai. A secretária de Saúde de Amparo justificou a precariedade das ambulâncias, alegando que não houve investimento porque existe um projeto para a implantação do SAMU na cidade, mas que isso dependia de um investimento do governo estadual que foi negado. Nós temos ambulâncias novas para receber no Ministério, mas não temos condições de mantê-las sem a ajuda da Secretaria do Estado. Com a mudança de governo, a gente tem novamente uma expectativa de que a Secretaria do Estado coloque o recurso. Questionada sobre a falta de manutenção nas ambulâncias, ela garantiu que isso já estava sendo resolvido. Nós temos uma oficina de trabalho hoje para identificar, já estava marcada essa oficina há mais ou menos umas 3 semanas, com a participação de pessoas do setor de ambulâncias e pessoas da gestão, para a gente poder identificar essas necessidades. E quanto aos motoristas que dirigem e prestam socorro, a secretária diz que não sabia dessa prática. Desconheço porque ele não é para fazer resgate. O motorista ele transporta o agendável, aquele que é marcado, e muitas vezes ele ajuda a família a colocar no carro.
porque o nosso setor não deve ir, inclusive, quando há situação de resgate de urgência. É feito pelo setor de bombeiros, onde também há recurso municipal. Agora, é importante lembrar que na primeira reportagem vimos que os próprios motoristas faziam o atendimento telefônico. Quer dizer, mesmo que sejam os bombeiros os responsáveis pelo resgate, a cidade precisa de gente habilitada para encaminhar os chamados. Inclusive, os motoristas reconhecem que quando acham que o caso é grave, eles chamam os bombeiros. E nós entramos em contato com o governo do estado para saber dessa promessa de verbas para manutenção das ambulâncias, que nós vimos aí a secretária da Educação falando, mas até agora não tivemos retorno. E é importante também reforçar que há carros que são usados para levar moradores de Amparo para fazer hemodiálise, fisioterapia ou também em outras cidades. E segundo os próprios motoristas, esses veículos são um pouquinho melhores. Sobram ali para o atendimento de emergência esses que nós mostramos na reportagem. Isso também traz reclamações entre os moradores, já que reflete ainda mais a demora no atendimento. Mas o que uma ambulância tem que ter para garantir um bom atendimento às pessoas e um socorro rápido também? Até porque, dependendo do problema desse resgate, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sobre isso, nós vamos falar agora com o repórter André Natali, que está em Campinas, um serviço que é referência na região, que é o SAMU. Natali, basicamente, o que uma ambulância tem que ter? Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no SAMU de Campinas, que é um dos melhores do país. São 300 profissionais e 15 ambulâncias que trabalham todos os dias. Nós estamos aqui de frente a uma UTI, que é uma unidade de suporte avançado, bem mais equipada. Mas o Dr. Hansen estava passando para a gente que, basicamente, a ambulância lá de Amparo, ela teria que ter uma prancha como essa, com as tiras, que são esse cinto de segurança, vamos dizer assim, para prender o paciente na prancha, esse suporte de cabeça, para o paciente não virar a cabeça para um lado e para o outro, o colar cervical, que é para evitar problemas de coluna, suspeita de lesões na coluna, e o oxigênio. São os equipamentos básicos. A gente percebe aqui que a maca está bem firme, ela fica presa na ambulância, ou seja, não tem o risco do paciente cair, como detectamos o problema lá em Amparo. Dr. Hansen, além dos equipamentos, que profissional deve estar nessa ambulância? Um médico, um enfermeiro? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos dois tipos de ambulância, uma viatura de suporte avançado, que são os casos mais traumáticos, onde tem que ter um motorista com condutor treinado, uma enfermeira e um médico. Nos casos de suporte básico, nós temos que ter uma equipe treinada com um profissional condutor e uma enfermagem. Esses profissionais que são responsáveis pelo atendimento adequado. Essa diferença, na verdade, é que uma UTI, uma viatura UTI, mas a diferença, além da viatura, é o treinamento dos profissionais. Dr. Hansen, uma pergunta para o senhor aqui do estúdio. André, acho que ele não está me escutando. Se você puder só refazer para ele, pois não, eu gostaria de saber dele o seguinte. Ele está explicando sobre a importância de treinar essas pessoas que estão dentro da ambulância. Mas aquela pessoa que está ali atendendo o telefone, ela tem que passar por algum tipo de treinamento também? Doutor, sobre o atendimento telefônico do 192, a pessoa ligou, aquela pessoa que está atendendo, ela tem que passar por um treinamento para saber até qual ambulância deslocar para o local? Olha, existe uma central de regulação em Campinas, por exemplo, onde é responsável pela avaliação de todos os casos para o médico, para definir qual a gravidade desses pacientes, qual a gravidade que necessita, então, uma viatura de suporte básico ou avançado. Por sinal, nossa cidade, Amparo, estaria dentro desse novo sistema, ampliando a regionalização do serviço 192. Com relação à quilometragem da ambulância, a própria manutenção, a gente detectou lá ferrugem, problemas com o carro com alta quilometragem. Como é que funciona? Esse veículo é trocado de quanto em quanto tempo? A manutenção é muito rigorosa no serviço, tem várias necessidades em tempo, por exemplo, troca de pneu, troca de freio, manutenção de piso. Toda essa estrutura, ela aguenta no máximo 2 anos, e depois de 2 anos fica mais caro ainda mais o custo da manutenção das viaturas. No começo é interessante que o custo está na garantia, o valor é aceitável, mas depois de 2 anos o valor é muito mais alto. Obrigado pelas informações. André Natali, de Campinas. Obrigada, viu, André? E claro que nós vamos continuar acompanhando essa situação grave lá de Amparo, inclusive hoje no Jornal Regional tem uma outra reportagem sobre isso e também uma cobrança do governo do estado sobre esse recurso para manutenção lá. E depois de toda essa discussão sobre saúde, agora uma pausa para o intervalo. A seguir vamos falar de trânsito. E do quanto o GPS pode representar risco se ele for usado de forma incorreta. Já já a gente explica para você.